Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e vamos então compartilhar a tela para o João poder continuar. Vamos lá. Aí vai esse parágrafo aí todinho, até o por vindoura. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. É porque sempre um parágrafo puxa o assunto do outro, né? Porque a reencarnação é uma coisa simples, né? Tudo, eu acho engraçado que eu penso assim. Como toda a lei de Deus, né? A lei de Deus é simples, o universo é simples, tudo que Deus faz é simples. O homem que complica as coisas, né? Que nem tem um filme que eu vi há muitos anos atrás, o primeiro filme da série Jornada nas Estrelas, aonde tem uma nave, sei lá o que está vindo em direção ao planeta, está destruindo tudo, e era justamente uma coisa simples, uma nave que o homem criou, uma sonda, né? Que aperfeiçoaram ela e ela veio procurar o Criador de volta. E todo mundo achando que era uma coisa assim, um super inimigo, e era uma coisa simples. Então todo mundo sempre pensa que as coisas de Deus e é uma coisa simples. É porque não se compreende ainda, né? Uhum. As pessoas tendem aquilo que não se compreendem, colocam como miraculosas, absurdas, fantásticas, não é? Porque está além da compreensão humana. Porque então, o que Jesus veio falar para a gente nesse parágrafo? É a nossa vida normal, a nossa evolução de espiritual. A gente vem para o plano físico, tem as consequências, as nossas provas, a gente evolui, a gente aprende, e assim vai até a gente chegar onde a Janete quer chegar, que é espírito puro. Né? Mas para Deus isso é uma coisa normal, basta o homem seguir aquilo que ele botou lá na semente, lá, andar no caminho certo, ser bom, ser honesto, e você vai chegar à sua evolução até mais rápido. Mas o homem complica tudo. Você vê que aqui nesse parágrafo ele fala exatamente o que a Selma falou, né? Que pedem semelhantes provas, né? Então, não é castigo de Deus, não é para pagar necessariamente por isso. Somos nós pedimos, porque muitas vezes o espírito já tem essa consciência desse ensinamento do Cristo, de que se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Então, tipo assim, nós mesmos já temos a consciência, né? Já estamos num grau onde a gente mesmo tem a consciência do quão benéfico pode ser para uma encarnação a gente vir com aquela limitação, né? E nós pedimos, somos nós que pedimos. Na verdade, Deus atende ao nosso pedido, porque a gente já tem consciência que se a gente vier muitas vezes, né, perfeito, entre aspas, né, perfeito fisicamente, com todos os órgãos e tudo no lugar, aquilo, na verdade, vai ser um instrumento de perdição. E é o que a gente vê na prática, né? Quantas pessoas a gente vê aí que se destroem na vida justo por serem belas, né? Por terem um corpo perfeito, por serem muito bonitos, maravilhosos, e aí aquilo automaticamente atrai uma admiração fora do normal dos outros, né? Das outras pessoas querendo, né? Te desejando, querendo você de uma forma, né? Não positiva, né? De uma forma negativa, de uma forma sexualizada. Então a pessoa acaba se deixando levar por esses desejos, por essas facilidades, e quando vê, você está perdido, você está totalmente
perdido, tem uma encarnação totalmente perdida, e muitas vezes você acumula mais dívidas naquela encarnação, né? Você, em vez de conseguir quitar a dívida, você sai da encarnação com mais dívidas, e justo por ter vindo com essas facilidades, entre aspas, né? Que são facilidades muitas vezes materiais, mas que se você não tiver a consciência e realmente a moral muito elevada para saber fazer bom uso desses talentos, né? Usando até a forma do evangelho de falar, né? Se você não tiver consciência e moral para usar bem os seus talentos, na verdade, quanto mais talento você trouxer e menos capacidade você tiver, aquilo ali vai ser motivo de desgraça. E muitas vezes Deus permite, né? Deus também, assim como Deus permite que a gente nasça com esses defeitos, Deus também permite que a gente não nasça com esses defeitos, para que a gente aprenda o quanto pode ser ruim, o quanto pode ser negativo a gente desejar e muitas vezes obter um poder, um dinheiro, uma beleza, seja lá qual for a facilidade material, e não estarmos realmente preparados moralmente para obter. O quanto aquilo pode ser prejudicial para a nossa vida real, que é a vida do espírito. Verdade. Isso aí. Então, vamos ao último e derradeiro parágrafo. 32, 38. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, esse fogo eterno, o fogo material, é justamente, o que eu entendi, é justamente as causas que a gente passa aqui, tudo que a gente passa aqui, que é para a gente aprender para poder evoluir. Para deixar de ser egoísta, para deixar de ser orgulhoso, para deixar a inveja de lado, para procurar ser mais humilde, procurar ser correto. Aí, conforme você vai ganhando esses pontinhos, o fogo vai diminuindo. Esse fogo aí, que Jesus falou, é as nossas mazelas. Isso, que a gente tem que passar aqui. Então, você vai apagando o fogo, vai diminuindo a chama, conforme você vai conseguindo cada etapa do seu progresso. Isso aí. E uma das formas da gente ir apagando esse fogo é exatamente abdicando, né? Abdicando às vezes, de talentos, né? De poderes físicos para exatamente não aumentar a nossa dívida, né? Para não aumentar esse fogo. Porque aí essas limitações vão impedir que a gente bote mais lenha nessa fogueira, né? Vão de certa forma, nos obrigar a andar no caminho certo, né? Vai ser aquele, como se fosse o antolho que você bota no cavalo, que obriga ele a só olhar para frente. Então, essas limitações são os antolhos que muitas vezes a espiritualidade coloca em nós, principalmente naqueles erros onde a gente, por muitas reencarnações, insiste em errar. E aí a espiritualidade, por misericórdia, nos dá esse antolho para poder... Não, peraí, vou botar um negócio aqui que vai te forçar a não cair nesse mesmo buraco de novo, né? Para ver se você consegue evoluir mais. E aí vai apagando esse fogo, né? Porque senão, se você puder escolher, né? Se Deus permitir você escolher reencarnar perfeito, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma limitação para sempre,
você vai ficar nesse fogo eterno para sempre, porque você vai ficar alimentando esse erro ad eterno, né? Ainda bem que Deus não permite que assim seja e mesmo que demore, em algum momento ele dá um empurrãozinho na gente. Isso aí, pessoal. Foi aquilo no início da desmaterialização. Quando a gente começar a nos espiritualizarmos, olhar mais o lado espiritual, que é a verdadeira vida, a gente vai começar a se desmaterializar, as coisas vão melhorar, né? A gente vai, ou pelo amor, que estamos muito longe disso, mas bastante, uma eternidade isso aí, ou pela dor. Então, a gente vê aí no dia a dia aí como as pessoas, como também nós ainda, né, e muito, mas não tanto quanto há uns tempos atrás, damos ênfase à matéria, como a gente não consegue se desvencilhar de algumas coisas da matéria. E como a gente vê aí das pessoas aí no dia a dia que não tem esse conhecimento mínimo que a gente já tem, a gente tem um conhecimento muito mínimo, mas a gente já deu o primeiro passo, como essas pessoas são arraigadas à matéria, são presas à matéria, entendeu? Como isso vai fazer mal para elas espiritualmente, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Já faz para a gente, e a gente sabe que a gente tem que, aos poucos, gradativamente, que a vida não dá salto, porque isso aí vem trazendo na nossa bagagem espiritual. Olha o que nós fomos lá atrás, o que nós tivemos, quantas posses nós tivemos, quantos poderes nós tivemos, poder de mandar fazer tudo que é possível imaginar, né? Então, a gente traz isso dentro da nossa bagagem espiritual. E para esvaziar essa mala espiritual é muito difícil. Isso aí é gradativo, tem que ser gradativo, aos pouquinhos, porque senão não é bem assim tão fácil, não. Mas o caminho é esse. A gente tem que se desmaterializar aos poucos, né? E gradativamente a gente vai se elevando, né? Esse aí realmente é o que resta para a gente, né? Esse é o caminho, né? Tem jeito, não tem volta. Eu fico pensando que personagens, né, como Francisco de Assis, que alcançaram um alto nível de espiritualidade, eles abriam mão dos prazeres materiais com a maior facilidade, porque a felicidade que ele devia sentir com a vida espiritual dele era muito intensa. Então, ele tirava, não comia isso, não comia aquilo, e dava a roupa melhor que ele tinha para o outro, pegava a roupa suja do outro, vestia. Ele fez muito isso, né? Então, eu acho que era porque ele atingiu alto nível de espiritualidade e, por causa disso, já tinha essa felicidade dentro dele, que a gente não tem ainda, a gente está muito longe disso ainda. Nós temos momentos, né, de espiritualização, de emoção e tal, mas depois cai, né? A gente tem um nívelzinho, né? Tipo assim, é um nívelzinho. Eu dou um exemplo. Mas já está bom, não tá eu gosto ruim, de dar um né? exemplo meu mesmo, né? Quando eu era mais jovem, eu lembro assim de não gostar, né? De ir para a igreja, de achar aquilo uma coisa chata, de ficar até torcendo para minha mãe não lembrar que é domingo, tomara que ela não lembre, para poder ficar em casa, sei lá, vendo televisão, jogando videogame. Sim, eu não claro. queria, né? E a gente já consegue sentir nessa própria encarnação como é que a gente vai evoluindo, como é que a gente vai mudando, e hoje a gente já coisas que de repente lá no início eu fazia forçado, né? Até por uma questão de consciência, de achar que não, mas isso é o melhor para mim. Então, mesmo sem vontade, eu vou fazer, vou dar prioridade para isso. E o tempo vai passando, você começa a perceber que já hoje não. Hoje eu prefiro, né? Eu sinto falta, eu sinto, né? Às vezes passa a segunda-feira e eu já fico esperando o dia que eu vou voltar no centro de novo, ou a evangelização infantil no sábado. Assim, já é o contrário, a gente já aguarda aquele dia como sendo o dia que vai ser melhor do que os outros dias, né? Então, você vê que isso, a gente começa a sentir um pouquinho esse amor que os ditos santos já sentiam, de que
o melhor é fazer o bem, o melhor é se dedicar ao Cristo, você se sente muito melhor, tudo fica melhor, mas isso realmente é um processo, né? A gente vai, conforme você vai realmente sentindo, aí aquilo vai se transformando, você vai deixando de sentir aquela preguiça, aquele mal-estar e aquela vontade de só fazer coisas materiais para se dedicar mais a outras coisas espirituais, né? Quase tipo, eu brinco que é muito igual, é parecido com a academia, né? Que no início você só faz por obrigação, mas depois vai ficando mais fácil e depois fica até prazeroso. Você começa, na verdade, a gostar. Deixa de ser uma obrigação para ser algo que te dá prazer, que você faz e realmente gosta, né? Mas é um processo. Mas geralmente muitos não conseguem dar esse início, né? Porque como no início é difícil, você tem que realmente fazer, mesmo sem querer fazer, e aí muitos acabam se entregando, né? Voltam para o estágio anterior de não fazer, né? De continuar não fazendo, de continuar estagnado. Por isso a educação da criança é tão importante, né? Desde pequeno, né? Educar uma criança desde pequeno, já entrando em contato, né, com essa sensação boa da espiritualidade dela. É muito bom. É porque é igual falar, a criança não aprende a falar línguas mais fácil do que o adulto, né? Então, a espiritualidade é a mesma coisa. Se você desde pequenininho já leva a criança numa evangelização infantil, por exemplo, isso vai ajudar, porque essa criança é um espírito igual a nós, que vem provavelmente com as mesmas dificuldades de não querer se espiritualizar. Claro. Então, as dificuldades são as mesmas. Mas se você já leva ele desde pequenininho, a chance dele, quando chegar na fase adulta, ele já ter quebrado um pouco, pelo menos, né, dessa barreira e, de repente, não ser tão sofrido, começar a se dedicar mais para espiritual do que para o material, ajuda, né? Já vai ter aquela barreira, já vai estar um pouco mais macia, né? Já vai estar um pouco melhor para ele conseguir sozinho, né? Que aí já não tem mais os pais para obrigar, mas aí ele já vai provavelmente conseguir com mais facilidade continuar, né, trilhando nesse caminho. Isso aí. Bem, então, finalizando o nosso estudo da noite de hoje, né, muito agradecido ao João, que nos trouxe o estudo da noite de hoje, agradecido pela presença de todos, que sempre um engrandece o outro, né, com os seus conhecimentos, com as suas experiências de vida. Vamos, então, finalizar o nosso estudo de hoje. Convido, então, a Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos físicos e agradecer a Deus e a Jesus por mais esse dia, por mais essa noite de estudo, de aprendizado, em que tanto nos engrandece. Cada conhecimento que adquirimos é mais um passo que damos ao nosso progresso. Que possamos ser seguidores do Cristo, não somente nas provas, né, na caminhada, mas que também sejamos nas nossas ações. Né? Que essa falange bendita que hoje esteja conosco possa sempre nos orientar, estar conosco no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. Fiquem com Então, Deus. Uma excelente semana. Para todos. Boa semana. Bom final de semana, né? Também. E boa semana também.